De uns anos para cá, o marketing de conteúdo tem se transformado em um dos temas centrais na maioria dos planejamentos estratégicos de vendas e marketing das empresas. O que tem feito algumas pessoas, inclusive, afirmarem que o conteúdo é o novo cartão de visita das empresas. Mas o fato é que ainda são poucas as empresas que têm conseguido extrair todo o valor que essa arma tão poderosa pode gerar para um negócio. Para ajudar você a entender como atuar de uma forma mais efetiva no seu marketing de conteúdo, no Raise the Bar dessa semana, nós vamos conversar com o Peçanha, fundador da Rock Content, uma das maiores empresas de produtos e serviços para marketing de conteúdo do país. Com experiência avaliando a carreira de mais de 100 mil executivos de vendas e marketing nos 5 continentes e networking trabalhando para as principais empresas e segmentos no mundo, decidimos ajudar você a se atualizar semanalmente sobre carreira, tendências e curiosidades da área. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Raise the Bar, o podcast oficial da The For Sales Company, a maior recrutadora de profissionais de vendas e marketing da América Latina, que levanta tua régua trazendo conteúdos exclusivos através dos principais executivos, especialistas e headhunters de vendas e marketing do país. Muito bem. Pô, Peçanha, muito legal estar te recebendo aqui hoje. Então, para começar, eu queria te dar boas-vindas aqui ao programa. Opa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Super bacana. Boas-vindas também para você, né, Lius, meu parceiro aqui, cara. Como é que tá, cara? Muito corrido? Tudo certo por aqui, Rodrigo. Um prazer estar recebendo o Peçanha, que além de um cara referência naquilo que a gente vai falar hoje aqui, um cara muito simpático, como todo mineiro, né, Peçanha? Todo mineiro tem que sabe que é simpatia, né? Tem, a gente, não todo, mas estatisticamente vários. Um ou outro vem com erro de fala. Não, mas todo mineiro que mora na Vila Mariana é gente boa. Madalena. Exato. A gente tem pessoas que vêm para cá para ir atrás de bar, entendeu? É o perfil específico. Tá certo. Isso aí. Maravilha. Muito bom. Peçanha, para a gente começar a conversa, cara, pegando essa tua experiência de quase uma década aí com a Rock Content, né? Conta para nós qual que é a diferença de resultado que as empresas que atuam bem com marketing de conteúdo têm em relação àquelas que atuam muito bem na área, para a gente ter um referencial desse delta hipotético. Nossa. Aí. Ok, entre bem e muito bem, eu acho assim, fazer bem já é difícil, tá? Então, eu diria assim, o que considera alguém que faz bem o marketing de conteúdo? É alguém que consegue, uma empresa, né? Que já tem uma produção de conteúdo recorrente, que tem essa produção de conteúdo atrelada a uma estratégia, né? Porque um dos principais erros do marketing de conteúdo é focar demais na parte de criação e pouco em toda a estratégia que tem que guiar essa produção de conteúdo, tá? Então, se uma empresa já faz bastante conteúdo, que tem uma estratégia que envolve múltiplos canais, tem recorrência, já está conseguindo trazer um certo tráfego, já tem um certo reconhecimento, né? E já mede, por exemplo, os principais KPIs, né? Tipo assim, olha, tá aqui o crescimento do meu tráfego orgânico, tá aqui, sei lá, engajamento em redes sociais, tá aqui assinante de newsletter, etc. Eu acho que essa empresa está fazendo bem, tá? Qual que é o salto que eu acho que tem que ser feito para fazer muito bem, tá? Primeiro, ainda mais levando em conta a atual situação do mercado, a atual situação das tecnologias de marketing, tá? Conseguir atrelar de alguma maneira os seus esforços de conteúdo à geração de receita. O que é muito difícil, tá? O que é muito difícil. Eu acho que isso faz muita diferença. 2, ter uma consciência e ter um esforço consciente na sua estratégia da criação de canais próprios, tá? Então, por exemplo, muita gente acha que produção de conteúdo nas redes sociais, por mais que você tenha sucesso lá, tipo assim, é um fim em si só e não pode ser. Redes sociais, cara, esse é um algoritmo, muda o tempo todo.
né? Pensa a questão do Instagram, que, cara, primeiro você tinha que fazer foto, depois vídeo, depois Reels. Cada hora uma coisa distinta. E você tem uma audiência que ela é menos valiosa, né? Então, existe uma diferença grande entre alguém que só curte você ou segue você no Instagram e alguém que curte você, segue você no Instagram e assina seu podcast, tá? Porque alguém que assina o seu podcast virou e falou assim, eu não só gosto dessa marca, que eu trombei por aqui, que eu descobri através das redes sociais, que eu descobri através de SEO, mas eu gosto tanto que eu quero acompanhar o que eles falam, entendeu? Então, quem faz marketing de conteúdo muito bom entende o valor do canal próprio, entende o valor de atribuição. Atribuição é uma das coisas mais difíceis que tem, tá? Ninguém faz 100%, atribuição de receita para tudo. E sabe, por exemplo, que eu tenho que conseguir fazer um certo grau de medição de resultado financeiro. Aí, dependendo do seu modelo, é mais fácil. Por exemplo, o modelo de inbound. Inbound atrai gente, converte em lead, converte em cliente. É muito metrificado, né? Mas você fala assim, não, vou fazer conteúdo para visibilidade de marca, que é super importante, né? É muito mais difícil de medir. Mas você tem que ter pelo menos alguma maneira de modelar isso. Não precisa ser sempre com receita, tá? Mas se você faz muito bem feito, você consegue fazer um equilíbrio dos dois. Então, por exemplo, um podcast igual Raise the Bar. Você não consegue fazer uma atribuição de todo mundo que eu sei, todo mundo que escutou o podcast virou cliente. Não tem jeito. Você consegue ter umas inferências, né? Mas você tem que levar em conta que a audiência do seu podcast, ela vai ajudar a sua marca a ser mais valiosa, né? Então, assim, quem faz muito bem consegue entender esse equilíbrio, sabe? E até coisas que não são diretamente mensuráveis, né? Aquela coisa assim, eu sei exatamente quando a pessoa chegou no meu site, quando ela virou cliente, é o inbound, você consegue fazer inferências, né, de várias maneiras. E eu acho que é a grande diferença do marketing, né, de awareness, de visibilidade, que costumava se chamar de marketing de branding, eu não gosto dessa expressão, hoje com o que se fazia pré-internet, entendeu? Eu acho que isso são algumas características que daria para arriscar, assim, daria para arriscar, Peçanha, inferir uma diferença de resultado, assim, um percentual de resultado, ou se arriscar a afirmar alguma coisa nesse sentido, porque aqui na ForSales a gente argumenta muito o seguinte com os clientes, e mostra muito para os clientes isso. A diferença do executivo de vendas e marketing nota 8 para o executivo de vendas e marketing nota 9,5. A gente vê uma diferença brutal na projeção que a pessoa dá para o negócio, né? E aí, quando eu falo, pensando em marketing de conteúdo, eu imagino que deva ter uma diferença também igualmente brutal, né, de uma coisa para outra. Queria ou não, o que você nos diz aqui? Não, vai ter uma diferença muito grande, tá? Só que se eu for, é muito difícil eu chutar um percentual. Mas uma regra que é muito interessante. Isso aí, a HubSpot, todo ano eles fazem uma pesquisa que é State of Inbound. Todo ano eles falam, se você tem um marketing de conteúdo documentado, estruturado, o documentado é muito importante. Você, tipo assim, a percepção de sucesso, é uma pesquisa feita com os profissionais de marketing, é 80% maior de quem documenta a estratégia. O que, assim, é básico, mas já mostra como é que o impacto de você fazer uma coisa de documentar a estratégia, que diz muito, né? Se eu documento, mostra que eu já sou mais organizado, etc., e você não documenta. Curiosamente, 80%, que é Pareto, né? O que eu acho que causa a grande diferença, tá? É você saber o que funciona e o que não funciona. Muita gente faz marketing de conteúdo assim, não, vou fazer isso porque é legal. Vai na moda, diretor cabeça muito antiga, que vai em tendência, né? Tipo, vamos fazer metaverso, aí distrai. Vamos fazer NFT, distrai, sendo que o básico não está feito. Então, essas pessoas não conseguem identificar os 20% que geram 80% do resultado. E se você pensar proporcionalmente, você consegue identificar os 20% que geram 80% do resultado, e aí, claro, tem N resultados, você vai ser múltiplas vezes mais eficiente. Porque você vai
alocando os seus recursos para isso. Claro, nem tudo é mensurável. Então, você tem que, tipo assim, igual um podcast não é mensurável, mas aqui estamos em um podcast. Ele tem um propósito, né? Então, eu não sei chutar um percentual, né? Mas é considerável. Entendeu? É considerável. O PC, traz para a gente aí, certamente você vem acompanhando várias empresas, né, nesses seus anos aí de carreira, né, que trabalham bem, trabalham mais ou menos, enfim. Traz para a gente um exemplo de uma empresa que conseguiu dar esse salto, né, que já trabalhava conteúdo, que já tinha ali um processo rodando, mas que não estava tendo tanto retorno, parou, respirou, revisitou a estratégia, conseguiu detalhar, acompanhar e foi para um próximo nível. Você consegue lembrar de algum exemplo interessante? De cabeça agora não. Quando você pensa, lembra uma empresa, ainda mais coisa interna das empresas, sabe? É uma coisa... Então vamos mudar para ti. Vamos propor esse exercício então, tá? Uma empresa já trabalha conteúdo, tá lá com seu YouTube, tá com outras redes sociais, já tá trabalhando no Instagram, enfim, já tem um processo rodando, tem uma equipe dedicada, tem recurso dedicado, né? Mas não está vendo claramente os resultados vindo, né? Ou não está conseguindo entender se o resultado está vindo ou não, né? Ou eventualmente consegue ver e está vendo que o resultado não está vindo, né? Como é que para, respira, reanalisa e coloca as coisas em rumo? O que você faria? Eu ia fazer uma auditoria, tá? Primeiro é o seguinte, qual que é o objetivo de negócio? Imagina que eu sou um executivo. Executivos estão muito próximos de objetivo de negócio, certo? Qual que é o objetivo de negócio? O objetivo de negócio é gerar receita. Vamos pegar um B2B, internet, que é mais fácil de metrificar. Ok. Como que o marketing colabora com isso? Geração de lead qualificado. Perfeito, já temos essa nova. Ok. Quais iniciativas de conteúdo a gente tem aqui? Essa. Quais dessas eu consigo diretamente associar a geração de lead qualificado? Se você usa uma RD Station da Visa, se você usa uma HubSpot da vida, que são ferramentas de automação de marketing, você tem que ter essa resposta, tá? Aí você vira e fala assim, cara, esses aqui claramente geram para mim. Fala, então, vamos continuar investindo aqui. Esses aqui não geram. Eu sei que não geram o que está lá conectado no pipe, então a gente vai ter que cortar ou mudar. Esses aqui, eu não sei se geram. Por que você não sabe se gera? Porque a instrumentação está errada? Ou porque é um tipo de conteúdo em que não dá para medir tão diretamente? Não, a instrumentação está errada, então arruma. Para a gente aprender daqui a alguns meses. Não, é tipo coisa que não dá para saber. É um podcast, é um canal no YouTube, é um investimento investimento em televisão. Patrocínio de um evento, até que patrocínio de evento é que dá, entendeu? Você fala, ok, isso aqui vai para outro bucket, outro balde. Que é assim, isso aqui tem que influenciar e a gente tem que entender se está influenciando positivamente. Tá? Não é tão exato, igual a atribuição de inbound, mas, cara, é o caminho que a gente está indo. Tanto que a HubSpot comprou The Hustle, que é uma newsletter. Eles têm uma rede de podcasts, sabe? É a questão de você virar mídia, né? De você virar uma empresa de mídia. E eles falam, cara, a gente vai continuar com isso aqui sem saber exatamente, pois esses daqui têm um outro propósito, de engajamento, de minha marca, etc. E os outros eu tenho que medir diretamente. Mas mesmo se tem outro propósito, tem os KPIs deles, né? Então, por exemplo, vou pegar um podcast. Cara, quantos assinantes eu tenho? Quantas pessoas estão escutando? YouTube, quantas assinantes as pessoas estão escutando? O que acontece quando eu lanço um episódio novo? Cara, aumenta o engajamento de marca. Isso reflete em algum lugar? E aí tem algumas maneiras de medir, tá? Tem um termo que tá voltando muito, assim, chama incrementalidade. Que é assim, apesar de não saber direto de um túnel de dados que uma ação X gerou a venda Y, eu consigo fazer o seguinte, imagina, eu faço propaganda para televisão, tá? Ou eu apareço num programa de televisão. Naturalmente, acontece de, quando eu apareço muito na televisão, as buscas pela minha empresa crescem no Google.
É natural. Se as buscas... E por consequência, leads podem aumentar. Beleza? Eu tenho um banco de dados que me fala que foi isso? Não. Mas você pode fazer inferências. Entendeu? Pode então, correlacionar. Você pode correlacionar. Né? É correlação. Incrementalidade é isso, entendeu? Tipo assim, cara, tô com ação A, ação B, não sei o quê. Aconteceu, cara, bombamos. Você sabe que é, cara, se eu fiz 3 coisas, é uma das 3. Mas você vai correlacionando, sabe? E assim, é o pesadelo da promessa do marketing digital de 15 anos atrás, 10 anos atrás, em que a gente estava naquela loucura de, bicho, eu posso medir tudo. Eu quero saber cada centavo. Ou, a gente teve esse hype, né? Tipo assim, esse frenesi, eu era parte disso. Hoje, isso tá... A história está mudando. A gente está voltando a valorizar a questão de marca. A gente está voltando a valorizar algumas coisas que são muito associadas com marketing das antigas, sabe? Cara, marketing é reconhecimento de marca, né? Tipo assim, fazer pesquisa de share voice, coisa assim, sabe? Desculpa. É tipo assim, claro, no ambiente novo. Então, por exemplo, eu quero descobrir market share, eu posso ir no Google, e eu não tenho dinheiro para fazer as pesquisas gigantes, e falar assim, quantas buscas pela minha marca existem no Google todo mês, versus as buscas dos meus concorrentes. E aí tem um cara que chama Lebinet, que ele fez esse teste, que é um negócio que ele chama de share search, que é assim, ó, no mercado tem 100% de buscas. Eu imagino, são 3 concorrentes. Se eu tenho 70% das buscas entre os 3 concorrentes, tem uma correlação gigante com ter 70% do market share. Então, a gente vai buscando novas ferramentas, novos instrumentos para lidar com essa realidade em que a gente aprendeu que marketing não é só apertar botão, marketing não é 100% dados, a gente depende muito de dados, às vezes você sempre é a favor. Mas marketing é criar uma marca forte, marketing é sempre para pessoas, é criar uma percepção positiva de marca, e às vezes a gente vai fazer coisa que não é diretamente mensurável. E por que isso está acontecendo agora? Isso é importante. Porque agora a gente está vendo uma mudança gigante na questão como os dados das pessoas são tratados. Então, na época que a gente acessa tudo quanto é dado, a gente estava naquela loucura, né? Vai salvar o mundo, dado é o novo petróleo. Até que é. Só que chega uma hora, o profissional de marketing é assim, você não pode dar um brinquedo, ele vai estragar. Passou-se um pouco do limite. E aí entrou as questões de privacidade. Assim, cara, você não pode ser capaz de fazer um anúncio, por exemplo, que exclui minorias. Entendeu? Ou fazer um anúncio que ataque as pessoas de certa religião. Isso estava acontecendo. Questão de privacidade. Tem tantos data points nossos que mesmo, sim, os dados são anônimos, etc. Se você cruza 6 data points, você descobre quem que é a pessoa. E aí vem LGPD no Brasil, GDPR na Europa, entendeu? Os governos vindo com regulamentações falando, cara, vocês estão violando a privacidade das pessoas. Aí o que está acontecendo agora? As empresas de tecnologia estão agindo proativamente para não sofrer uma porrada maior. Então, third party cookie, né? Que é tipo assim, informações suas são espalhadas pela internet. Cara, já deixou de funcionar no Firefox, já deixou de funcionar no Safari, só falta o Chrome. Quando isso acontecer, publicidade paga, essa que você mede e faz, cara, vai diminuir muito a eficiência. No iOS 14, que a Apple foi lá e tipo assim, nem bloqueou. Ela colocou um pop-up falando assim, você autoriza esse aplicativo a compartilhar suas informações? Cara, acho que 10% das pessoas autorizaram nem isso. A eficiência da mídia paga super direcionada diminuiu drasticamente. O Facebook perdeu, acho que 10 bilhões de dólares por causa dessa mudança. Entendeu? E tem outras coisas. O movimento está sendo o quê? Vamos ter menos acesso a dados. Quando a gente tem menos acesso a dados, a gente volta para quê? Cara, vamos fazer as pessoas, 1, gostarem de conhecer nossa marca, e 2, que ainda tem dados, mas não é mais essa coisa espalhada,
criar nossa própria audiência nos nossos próprios canais com os nossos próprios bancos de dados. Entendeu? Então, quando você tem assinante de newsletter e a pessoa fala, eu quero assinar essa newsletter, cara, aí você sabe quando ela abre, apesar que isso também estão cancelando, mas você sabe, tipo assim, você sabe quem ela é, entendeu? Você consegue capturar dados seus que ficam com você e, ao mesmo tempo, que engajam com conteúdo de qualidade, sabe? Curioso, Rodrigo, que o PCE está trazendo outro elemento aqui para responder a primeira pergunta que a gente fez, né? Um gestor de marketing ou uma empresa que está 9,5 e não 8 está antecipando esses movimentos, né? Ou já antecipou os movimentos. Sim, já tem que estar antecipando, cara. Tipo assim, tem muita empresa que é muito dependente de um canal específico. Muita empresa surgiu somente na hiperotimização de anúncios. Tipo assim, ainda mais coisa de e-commerce, dropshipping, assim, eu sei que se eu gastar R$1, eu vou pôr 2 no bolso. E vive só disso. E nem constrói marca, sabe? Tipo assim, cresceu só nisso. Na hora que a eficiência perde, a empresa não existe, porque, cara, não tem marca. Né? Cara, interessantíssimo, hein? Né? Exato. Cara, um exemplo, muita empresa cresceu só com evento. Eventos nunca vão embora, mas na pandemia teve gente que parou de conseguir vender coisa enterprise, sabe? E Peçanha, sendo bastante, bastante claro, né? O que a gente mais vê são empresas que têm uma super compensação de resultados no marketing em um canal. É o que a gente mais vê. A exceção é a empresa que está com risco diluído, né? Entre SEO, entre conteúdo. É exceção, não é a regra, né? Exatamente. E isso aí, para mim, também é outra coisa que diferencia muito uma empresa 9,5, 10, é ter vários canais, mas não isolados. É ter vários canais e entender o papel de cada canal na estratégia e na jornada. Entendeu? Então, por exemplo, essa empresa que usa só mídia paga e não tem nenhum outro canal ali que está gerando awareness, está gerando topo de funil, que está gerando lead, que é só aquela conversão de venda, ela está vulnerável, entendeu? E ela não está capturando todo o valor do mercado, porque a gente começa a conversar com o nosso cliente muito antes dele decidir comprar. Né? E, Peçanha, você falou ali agora há pouco um monte de coisa extremamente interessante, e eu vou tentar aqui conduzir a uma pergunta que faça jus aí o brilhantismo ali das coisas que você trouxe. Não, você falou dessa volta ao passado, aos fundamentos do marketing, eu achei genial, porque quando a gente olha para trás, de fato tem uma correlação presente e passado no seguinte sentido. Antigamente, eram poucos os que falavam, e os que falavam tinham share of voice, certo? Então você tinha o cara que anunciava na Veja, o cara que anunciava no jornal e por aí vai. Hoje todos falam, mas poucos são ouvidos. Então o saldo final é igual. São contextos diferentes, mas com um resultado igual, né? Ou similar, né? Estou me arriscando aqui, né? Pode discordar se você não... Não, eu acho que assim, o resultado é similar no sentido de se você pegar o total de pessoas que estão ouvindo. A grande diferença é que agora você tem muita gente escutando muita gente. Antes era muita gente escutando pouca gente. E aí que mora o grande poder do marketing de conteúdo e canais próprios. Né? Eu consigo criar uma newsletter e nunca vou ter um budget para anunciar na Globo, mas com essa newsletter, imagina que eu consigo atingir 1.000 pessoas. 1.000 é pouco ou muito? Não sei. Qual que é o meu negócio? O que eu vendo? Entendeu? Qual que é o meu nicho? Né? Então, tipo assim, são 1.000 colecionadores de... Cara, nem sei, cara. Tipo assim, 1.000 colecionadores de oboé. Ou 1.000 tocadores de oboé. Deve ser todos os tocadores de oboé do Brasil. Eu sou o maior influencer de oboístas, eu não sei como é que fala, do Brasil. Então, funciona. Antes eu não tinha como chegar nisso, é a cauda longa, né? Então, assim, muda a dinâmica. Então, o marketing de conteúdo na internet favorece muito isso, sabe? A questão é saber montar estrategicamente, sendo uma empresinha, sendo uma empresa gigante.
Perfeito. Pô, você me lembrou de uma coisa muito triste que aconteceu ontem comigo, cara, porque me mandaram uma notícia do preço que as cartas de Magic estavam valendo. E, cara, quando eu era adolescente, eu jogava muito Magic, né? E teve uma carta que, quem não conhece, é um joguinho de carta, de RPG, enfim, que você montava um deck ali e você ia jogando. E, cara, teve cartas ali que eu troquei a preço de banana que hoje estão valendo $45 mil, assim. Então, eu fiquei muito chateado com... Acho que ilustra a cauda longa que você falou aí. Ilustra. Porque esse anúncio chegou até um amigo meu que chegou até mim, né? Cauda super longa, né? Tudo bem. Essa é a história de todo mundo que não comprou Bitcoin há 10 anos. Exato. O Vitor, o Peçanha, pegando algo que o Rodrigo falou que você trouxe também, né, que tem muita gente falando, né, e tem muita gente também ouvindo todo mundo, tá? O que é interessante, mas gera um problema também, né, porque, que é o problema da absorção, ou do quem é por fim que vai causar mais impacto, tá? Meu ponto tem muito conteúdo hoje, o conteúdo é a nova automação de e-mail marketing, tá todo mundo fazendo, tá? E aí, ok, tem muito conteúdo, tem muita audiência, mas ainda assim, você precisa fazer com que a pessoa absorva, que ela seja impactada e não simplesmente seja mais um conteúdo na frente dela. Né? Dito isso, vem a minha pergunta. Né? Como é que se cria um processo ali, ou pelo menos uma análise, para identificar que meu conteúdo está assertivo? Meu conteúdo está gerando impacto na persona que eu preciso atingir e está gerando um movimento nela. Isso é muito interessante, porque você até continuou perguntando de uma maneira que eu não esperava, mas eu vou no seu argumento de muito conteúdo, que ele é muito legal. Você sabe qual que é o primeiro livro, um dos primeiros livros registrados em que alguém falou assim, a gente está fazendo muito conteúdo? É o livro mais vendido do mundo. A Bíblia? É a Bíblia. Cara, é muita loucura, tipo assim, porque qualquer tecnologia que permite que a gente crie muito conteúdo, e tipo assim, pensa assim, sei lá, quando começaram a fazer livros, teve gente que reclamou. Tipo assim, na Grécia Antiga, eu esqueci quem, reclamava, falava assim, cara, o conhecimento tem que ser oral, gente. Quando você escreve, você não está passando direito. O ponto a gente sempre vai estar na percepção que as coisas estão crescendo. Principalmente muito conteúdo. Só que toda vez que você começa a ter um grande crescimento de conteúdo, aparece uma tecnologia que te permite acessar esse conteúdo de uma maneira estruturada. Então, quando a gente começou a ter muito conteúdo escrito, surgiram as bibliotecas e as enciclopédias. Tá? Índice é uma tecnologia relativamente recente, quando começou a fazer livro maior. Entendeu? Então, tipo assim, são tecnologias que vão surgindo para você dar conta daquele tanto de informação. Chegou na internet, o Google, você nunca se fez tanto conteúdo. É verdade. Mas a tecnologia para você consumir esse conteúdo, ela existe. E aí, responder a sua pergunta é o seguinte, como você faz para não fazer conteúdo para o nada? Primeira coisa, é base de estratégia de marketing, né? Para quem que eu vou falar? Tipo assim, sua segmentação. Meu conteúdo tem que ser interessante para essa segmentação. Em quais canais esse povo tá? Né? Você tem milhões de canais. Segundo é produzir conteúdo por muito tempo, tá? Tipo, o segredo do conteúdo é insistência dentro de uma estratégia. E depois, quer dizer, toda vez que você produzir, promover. Porque você, assim, a promoção, assim, é uma das coisas mais importantes. Tem muita gente que fala que é 20% produção, 80% promoção. Tá? Que é assim, mas eu não tenho dinheiro para cá. Você vai fazer um blog, você vai pôr um negocinho de newsletter, aí você vai entrar numa comunidade que discute o tema que você está tratando, vai fazer parte daquela comunidade, vai postar nas suas redes sociais. Se tiver um dinheirinho, põe R$20 lá no Facebook Ads, no Instagram Ads. Entendeu? Entenda o que o povo quer. Crie conteúdo que tira as dúvidas do que o povo quer. Promova esse conteúdo, repita isso por bastante tempo. Não tem muito segredo. Aí eu falo assim, mas e tecnicamente? Aí não dá, tem N detalhes técnicos. Como funciona a pesquisa de palavra-chave para SEO? Como funciona... Não vou entrar nisso. Mas a base é isso.
Aí na hora que você escolher o canal, você aprende as questões técnicas, entendeu? E, de novo, a gente não está fazendo conteúdo mais em massa. A gente tem que atingir um grupo. E quando está começando, quanto mais específico, melhor. Menos concorrido, tá? Então, você não tem nada de errado você falar com pouca gente, desde que você esteja cada vez mais falando com mais gente. E, Peçanha, pegando o gancho aqui da pergunta do Lewis, ou seja, já entrando a fundo, aprofundando ainda mais essa questão mais prática da conversa, como você recomenda escolher que tipo de conteúdo serve para cada situação? Porque hoje você tem uma infinidade de tipos de conteúdo e parece que todo mundo vai para os trends, né? Como definir algo que faça realmente sentido como uma estratégia núcleo duro, né? Beleza. Quem que é a sua audiência? Onde é que ela vive? Qual é o seu produto? Qual que é o melhor formato para divulgar? Entendeu? Essas duas são as principais. Tá? Então, por exemplo, eu sou advogado. E eu quero... Cara, sei lá, eu sou advogado, eu cuido de gestão de herança. Sabe se existe, tá? Cara, você não vai falar com jovens. Certo? A sua estratégia não pode ser só postar foto. Cara, então faz sentido você estar escrevendo textos longos no seu blog, textos longos no LinkedIn, entendeu? Promovendo o Instagram não tem problema, sacou? Isso aí já te diz muita coisa. Ah, não, eu vendo sapato. Cara, você não vai ficar fazendo texto descrevendo o seu sapato no LinkedIn. Entendeu? Você pode até querer criar uma marca pessoal lá, entendeu? Tipo, que é uma marca pessoal, você conta sua história como empreendedor na área de sapatos, mas para você vender o seu sapato mesmo, provavelmente você vai ter que estar no Instagram ou TikTok, né? Você tem que testar muito também. Porque, assim, essas regras são todas muito preto no branco? Não são, tá? Eu acho que, deixa eu ver se aqui. Não, tipo assim, marketing é hipótese e experimento. Tem umas coisas que a gente já sabe? Então, tipo assim, a gente sabe que coisa visual, coisa para jovem, vai ser lá no Instagram, vai ser no TikTok, principalmente, tá? E eu começaria por esses. E tipo assim, mas um advogado não pode estar no TikTok? Pode, existem. Advogados dando dicas sobre direito, mas falando mais, né, tipo assim, com o povo. Mas o advogado tributarista, não sei, entendeu? O principal é o seguinte, lembra que não existe só um canal. Tá? Isso é muito importante. Uma vez que você já fez para um canal, fazer para os próximos é fácil. 2, você tem que trazer valor. E 3, igual eu falei, tempo. Tempo é o sucesso de tudo. Assim. Se você já com muita pressa, você pode pôr dinheiro para ajudar. Né? Você faz anúncios, você promove o seu conteúdo, etc. Tempo para deixar de fato maturar a coisa, né? Para a audiência ir absorvendo e ela ir... Exatamente. Não tem jeito, você não acerta em toda peça de conteúdo. Entendeu? Umas vão bem, outras vão mal, outras vão bem. Não tem jeito, nem todo blog post meu faz sucesso. Se fosse postar vídeo no YouTube, nem todos vão bombar. Mas você só vai saber os que vão bombar depois que você for fazendo vários, entendeu? E, Peçanha, um conceito que a gente hoje não vê sendo tão dito aí no mercado é o conceito do First Move Advantage, né? Que é a vantagem da pessoa que coloca os cavalos em campo de batalha primeiro, né? Ou seja, lança primeiro um blog, lança primeiro uma newsletter sobre um assunto que ainda não tem aquele conteúdo e por aí vai. Isso é uma premissa que é aplicável hoje na realidade atual marketing de conteúdo ou já não funciona? Por que eu estou perguntando isso? Exatamente porque o algoritmo de SEO do Google, que é o mapeador lá do orgânico do Google, ele está cada vez mais curto, pelo que se comenta. Quer dizer, ele está usando um lastro menor, ele está atualizando mais recorrentemente a lista, pelo que eu escutei, tá? Eu não sei se isso ainda continua assim. Quer dizer que se você tem um blog de 5 anos, que por 4 anos ficou bem ranqueado e no último ano despencou, a tendência é que você pule muitas casas para trás. Isso, quer dizer, essa vantagem da Persisto, ela é menor? Comenta um pouco sobre isso. Honestamente, eu não acredito em First Mover Advantage no marketing. Tá?
Eu realmente não acredito nisso. As empresas que eu conheço que fazem mais sucesso, vou pegar inbound, marketing de conteúdo, fazem sucesso com canais, fecha aspas, chatos. Blog, e-mail, cara. Tipo assim, é melhor, tipo assim, e-mail é uma coisa tão poderosa para fazer negócio. Você perguntar para alguém assim que curte novidades, mas todo mundo já faz e-mail. Não existe um limite de gente que vai te escutar. Você tem que achar as pessoas certas, né? Então, assim, eu não lembro um caso em que você ser first mover te ajudou em negócio, entendeu? No caso do Google, aí é diferente. O algoritmo dele que olha N fatores. Hoje, a inteligência artificial, tipo assim, tem um negócio chamado MAM. Não é nem pra você saber o que está pensando. Né? Antes a gente falava de 200 fatores de ranqueamento. Hoje é bem mais complexo do que isso. A questão do Google é outra. Você está em primeiro lá para você conseguir uma boa posição. Só que o mundo é dinâmico. A primeira página do Google é um campo de batalha. E uma das estratégias de ranquear bem no Google é ver o que os primeiros estão fazendo e fazer melhor. Então, se você fica parado lá em primeiro e fala assim, olha, eu tô de boa, você vai cair. Tá? Hoje eu produzo 200 blog posts por mês. Desses 200, pelo menos 80 não são blogs novos. Não são posts novos, são atualizar o antigo. Tá? Então, essa questão do first mover no marketing, eu não vejo como vantagem real. O que acontece? Existem muitas empresas que, mais na área de comunicação, de PR, que eles querem usar isso não para ter o resultado do dia a dia, mas para trazer uma percepção que são empresas de ponta, entendeu? Que são empresas que estão preocupadas com a tecnologia. Mas é diferente, tipo assim, por exemplo, cara, NFT, beleza? Virou uma moda, vamos fazer NFT. Um tanto de gente começou a fazer NFT. Aí, o que acontece? Departamento de comunicação. Você vai lá, faz NFT, fala assim, agora eu tenho NFT. Faz um marketing falando de NFT. É marketing sobre marketing, né? Eu chamava de meta-marketing, mas aí o Zuckerberg ferrou com a palavra meta. É meta-marketing. Você faz um press release não sobre o seu produto, você faz um press release sobre o marketing que você está fazendo para o seu produto. E aí, a Melissa, que fez umas sandálias em NFT, você pode comprar, R$3.000 uma sandália em NFT. Aí, você vai lá e aparece em vários jornais e fala assim, a Melissa tem NFT. O que isso faz? Visibilidade de marca e percepção de, nossa, esse povo está para frente. Vai olhar lá se vendeu. E 2, você acha que está dando resultado de negócio? Não tá. Não tem nada de errado você fazer isso como, igual nesses casos. O que me incomoda é você virar e falar assim, gente, larga tudo e vai para o metaverso. Cara, ninguém nem sabe o que é o metaverso. Entendeu? E sempre vai ter alguém empolgado falando, vamos fazer algo no metaverso. Então, assim, a questão do first mover é raro, que eu não lembro alguém que conseguiu ter uma vantagem competitiva muito grande por ter sido o primeiro. Em relação à estratégia de marketing, tá? Tipo assim, se você olhar metaverso, cara, Decentraland, um dos maiores metaversos do mundo, avaliado em 1,8 bilhões de dólares, tem 80 usuários diários, não faz o menor sentido. Entendeu? Por quê? Porque a gente ficou no hype. Então, assim, beleza, põe sua lojinha no metaverso, põe sua lojinha na realidade virtual, mas não tira sua lojinha do outro lado. Se você é uma empresa gigante, tipo o Walmart, que abriu uma loja no Roblox. Roblox é um jogo. É a coisa mais perto que chega do metaverso. Que virou metaverso quando o metaverso virou moda. Cara, é o Walmart. Mas não fala para uma pessoa que está começando agora, vai assim, vai lá e não faz blog, não faz e-mail, não faz mídia paga, não faz social media, porque o futuro é metaverso. Você fala para a pessoa, bicho, você está mandando ela fracassar, entendeu? E a gente é de marketing, então esse negócio de first mover tem um problema. Marqueteiro gosta de objeto brilhante. Olha que legal essa novidade, vou lá atrás. Olha que legal essa novidade. Foco, eu falei tempo e foco, entendeu? Então, assim, no marketing eu não vejo vantagem em ser first mover, mesmo assim. É interessantíssimo esse argumento do PCM, porque é totalmente contra a corrente, né, PCM? A gente, de fato, vê essa empolgação, essa excitação com novidades, né? Cara, Novos NBA canais. de marketing no metaverso.
Não existe não existe o metaverso, não existe um caso de sucesso no metaverso. Como é que alguém vai dar um MBA disso? Esses dias eu tava vendo um amigo meu no Instagram, tipo, questionando justamente isso. Tipo, como é que você se coloca como especialista no metaverso? Esse negócio surgiu ontem. Você é especialista do quê? Não, e tudo virou metaverso. Tipo assim, o joguinho de... Eu acompanho isso muito, porque assim, não é que eu sou contra você olhar para a tecnologia, eu não sou contra você ser a pessoa que quer ser, tipo assim, a pessoa que vai trilhar o caminho para como o marketing vai funcionar no metaverso. Alguém tem que fazer isso. E é legal demais você, sabe, viajar no futuro. Eu sou contra você falar que você tem que fazer isso agora. Porque senão você está ficando para trás, entendeu? Você não tem que fazer isso agora. Ou que você já domina isso, né? Ou que você já domina isso, cara. É muita loucura. Eu acho que aí entra o caso dos extremos, né? Não funciona nem ser contra a cultura, negar o contraverso, o metaverso, e nem você ser o early adopter. Talvez o melhor caminho é aquela disciplina de execução do feijão com arroz antes de viajar na maionese, né? Tem um amigo meu, Gabriel Mineiro, que ele fala, método FCA, feijão com arroz. Você falou exatamente a expressão dele. Se você não faz isso básico, não vai pular pro resto, entendeu? Nem todo mundo é a Melissa, que pode queimar dinheiro, entendeu? Nem todo mundo é o Walmart, nem todo mundo é a Coca-Cola, que eles gasta, tipo assim, muito dinheiro, porque eles podem, são experiências interessantes, mas você tem que dominar o básico, entendeu? A gente do marketing... Tem até o seguinte, né, Peçanha? Essas empresas ganham, às vezes, o espaço, né? Então tem uma ilusão de que, pô, peraí, o Walmart e a Coca-Cola compraram espaço no Walmart, no metaverso, né? Não, eles ganham. Às vezes eles ganham para fazer a tendência, né? Mas mesmo se pagasse, é pouco para uma Coca-Cola, entendeu? É pouco para uma Coca-Cola, mas justamente o ponto que você fez agora, Peçanha, é importante para as pequenas e médias empresas, né? Faça o feijão com arroz bem feito, porque é muito provavelmente onde o teu dinheiro vai ter maior retorno, né? E se provavelmente você errar grande aqui, você comprometa toda a tua rentabilidade, toda a tua receita, todo o budget que tipo tu tinha. Assim, faça o básico, garante o resultado, teste o resto. Né? Tem uma coisa que eu odeio também no profissional de marketing, esse é o lado psicopata homicida nosso, que é assim, toda vez que surge uma tecnologia nova, parece que ela mata a antiga. Né? Então, tipo assim, putz, a gente mandava e-mail, chegou às redes sociais mataram os e-mails. Aí depois a gente começou a fazer blog e falou assim, mas as redes sociais também matam. Aí o vídeo matou o blog, entendeu? Essa noção de que para você adotar algo novo, você tem que parar de fazer o antigo é muito errada. Né? Então, assim, cara, texto, escrito, blog, cara, eu tenho 7 milhões de visitas todo mês em meus blogs escritos. Meu negócio cresce por causa disso. Entendeu? Então, a gente tem que parar de pensar que um substitui o outro, sabe? Por exemplo, eu já fui criticado por falar assim, hoje eu deixo bem claro, pensa, mas você acha que conteúdo resolve tudo? Eu falei, não, se você faz mídia paga muito bem, para cada R$1 que você coloca, você tira 10, você acha que eu vou ser louco de falar, para que isso aí que é passado, marketing de conteúdo no futuro, eu vou falar, continua ganhando R$10 para cada R$1 que você investe. Mas, se eu fosse você, eu começaria a criar uma outra frente, porque você tem que atacar, para você não ficar exposto a mudanças de algoritmo. Né? O povo já falou comigo, você acha que marketing de conteúdo resolve tudo? Eu falei, nunca falei isso. Mas eu entendo que, como eu defendo muito marketing de conteúdo, pode parecer, entendeu? Então não é um matar o outro, é um e o outro. Sabe? Você nunca fala para alguém, fala assim, para de fazer isso que funciona, porque não é mais novidade. Não, gente. Perfeito. E acho que aí, né, Rodrigo, quando a gente percebe os nossos clientes, né, com cada vez mais recursos limitantes, né, pequena e média empresa, como você trouxe, não tem sobrando dinheiro à torta e direito. Não tem equipes também sobrando à torta e direito. As equipes estão cada vez mais enxutas, né? E aí, se tu muda demais, primeiro, não atinge aquilo que tu falou, que é o valor do tempo, né? A paciência ali para deixar o conteúdo maturar. Tu muda muito e não faz nada bem direito. Aí você pode até largar uma fonte, né, de receita ali, um viés de conteúdo que tu já tem, porque tu pivotou, você deu um cavalinho de pau para ir para uma novidade. Exato. E se perdeu a equipe, né? Perdeu o rumo da equipe, porque a equipe estava fazendo algo bem ali, aí do nada você pediu para ela fazer outra coisa.
né, que ela não domina, que ela tem que começar a aprender. É tudo muito complementar, sabe? Tipo, você olhar para um canal no vácuo, e quando você fala um matou o outro, você está olhando no vácuo. Você fala assim, agora é só para isso. É um erro gigante. E aí tá uma diferença. Porque mas se você olha no vácuo, você não faz nem bem feito. Mas vou te falar uma coisa que, para mim, quem faz marketing nota 10 tem que fazer. Tem a ver com a minha previsão que marketing de conteúdo vai deixar de existir em alguns anos. Tá? E eu vou ajudar a matar. É o seguinte. Tudo faz parte de uma jornada. Tudo faz parte de um processo. E tudo é conteúdo. Tá? Então, se você cria paredes entre o seu time de performance, o seu time de SEO e o seu time, por exemplo, de YouTube, você não está pensando numa jornada em que tudo tem um ponto de contato. Entendeu? Tipo assim, o sucesso futuro, e até empresas grandes, estão longe disso, porque a empresa grande vai ter o time de mídia, o time de performance, o time de conteúdo. Tem time de conteúdo e time de SEO. Entendeu? A pessoa que faz isso, né, tipo assim, não entende que alguém que me viu no social media vai me procurar no Google e vai clicar no anúncio. Entendeu? Não entende que, às vezes, alguém que entrou no meu blog pode virar uma audiência customizada e vai aumentar drasticamente a eficiência dos meus anúncios. Entendeu? Essa divisão em silos, um dia tem que morrer. E aí, por isso que eu falo que marketing de conteúdo vai morrer. Não porque a gente vai parar de fazer marketing de conteúdo. Vai ser irrelevante você falar marketing de conteúdo. O termo deixa de existir. Entendeu? Você fala assim, não, mas peraí, eu cuido do topo de funil, eu faço blog. Eu cuido do meio de funil, eu faço anúncio. Ah, não, você faz o marketing de conteúdo, cara, é a mesma jornada. Isso é marketing. É igual hoje você entra na internet, você não vê ele fala assim, nossa, eu entrei na web 2.0. Tudo virou web 2.0. Certo? Pessoal, você está dizendo que a especialização vai morrer, certo? Não. Todo mundo. Vamos lá. Você vai ter que ser mais generalista. Não. Os especialistas vão existir. Aí eu vou entrar em outra questão de carreira, que aí dá outro podcast. É onde eu ia entrar agora. Os especialistas vão continuar existindo. Claro, porque ninguém consegue ser muito generalista, a não ser, tipo, cargo de gestão ou empresas pequenas. Só que os especialistas, eles têm que estar inseridos em um contexto mais amplo. Aí é trabalho do gestor entender como fazer isso. Entendeu? É alguém que, tipo assim, aí sim, se você for um diretor, se você não entende nada de jornada e conteúdo, e você investe só no pago, aí você vai falhar nesse processo, entendeu? Mas os especialistas têm que continuar existindo, porque cara, é muita técnica, são muitos papéis, é um negócio muito difícil de uma pessoa só fazer tudo, entendeu? Entendi. Deixa eu tentar. Talvez um bom resumo aqui, me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira, porque não quero colocar palavras na tua boca, tá, Peçanha? Mas pelo que eu estou entendendo, a questão se resume a seguinte: marketing de conteúdo é olhar de dentro para fora o negócio. Porque no ponto de vista do cliente, existe a empresa, não existe o YouTube, a rede social. Exato. Do ponto de vista do consumidor, existe a empresa que está no YouTube, está na rede social, está no... Então, quase o conceito do cliente-centrismo aplicado ao marketing de conteúdo. Algo dessa natureza. Tá, mas não é só marketing de conteúdo. É o marketing como um todo. Entendeu? O conteúdo vai fazer uma boa parte da jornada, o resto vai fazer o outro. E qual que é a implicação disso? Para isso dar certo, todo mundo tem que entender de branding. Porque eu não posso ser um ponto de contato numa jornada que está desalinhado com a presença online de outro ponto, né? Online e offline de outro ponto na jornada. E aí esse tanto de jovem, eu incluso, vou me chamar de jovem aqui, apesar de tudo, que cresceu na ultra-otimização, fala assim, caramba, eu falava mal de branding 15 anos atrás. Porque eu tinha um entendimento errado. Entendeu? E aí você entender o que você faz dentro de um contexto interno, que é a jornada que o cliente não precisa ver, mas para o contexto externo, o cliente, toda vez que ele tiver contato com qualquer peça de conteúdo sua, paga, TV, evento, revista, blog, ele tem que falar assim, isso aqui é dessa empresa, e isso aqui está dentro
E a gente tem que fazer ele ter uma percepção positiva da marca dentro dos valores que a gente quer, entendeu? E Peçanha, uma coisa que a gente escuta muito dos clientes que estão recrutando profissionais de marketing é que tem um viés, uma das atuações, ou a principal atuação em marketing de conteúdo, é uma reclamação em relação à falta de design thinking nos profissionais de marketing de conteúdo. Para quem não conhece tanto do assunto, o que é essa reclamação de uma forma mais clara? Só para ilustrar para quem está nos acompanhando aqui, né? É o profissional fazer as coisas de dentro para fora. Quer dizer, ela vai fazer um post numa rede social, ela não está dialogando com o usuário que acompanha aquela empresa. Ela está simplesmente pegando aquele conteúdo que foi feito e jogando para fora, fazendo um checklist. Fiz, não fiz, fiz, não fiz. E aí, quando a gente chega num artigo, por exemplo, vira aquelas coisas esdrúxulas que muitas vezes não tem nem começo, meio e fim o artigo. Ele é uma coisa grotesca, assim, né? Não tem problemática, não tem desenvolvimento de raciocínio, não tem conclusão. Como criar uma cultura de design thinking no marketing de conteúdo ou no marketing como um todo? Legal. Design thinking é um termo muito interessante, que é basicamente você, né, pensar como um designer, que é qual é o problema que eu tenho que solucionar, entender esse problema e gerar sua solução a partir dele, né? O marketing de conteúdo, ele é 90% isso. A gente só não chama de design thinking. É entender a intenção, entender o que seu usuário está buscando e criar conteúdo para responder à necessidade, à intenção, o que a pessoa está buscando. Qual que é a base? E tudo baseado em dados, quase tudo baseado em dados, tá? Qual que é a base do SEO? É eu ir lá, fazer uma pesquisa de palavra-chave e falar assim, caramba, tem um tanto de gente que quer aprender como fazer acabamento de cimento queimado na parede. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu consigo ver o volume de pessoas que querem saber isso. Eu falo, cara, eu sou bom disso. Aí eu olho outras dúvidas, eu falo, eles querem saber fazer cimento queimado para parede, cimento queimado para parede externa, cimento queimado que pode tacar água, estou chutando. Eu falo, eu sei o que as pessoas querem. Né? Porque o Design Thinking veio da Ideal, que é uma empresa, né, famosa de design, é muita pesquisa, mas na internet com alto volume, você pega esses dados e fala, agora eu sei o que a pessoa quer. Então agora eu vou responder a isso da melhor coisa. Então começou de lá. Não é eu falo, tipo, você começou de lá e falou, opa! E é assim que o SEO funciona. Assim que um bom conteúdo para rede social funciona. Assim que um bom conteúdo para qualquer formato funciona. Muito para descoberta, tá? Às vezes, quando a pessoa já assina o podcast, já assina sua newsletter, já tá querendo, já te descobriu, aí você pode falar coisas que é a sua ideia, porque a pessoa está interessada no seu ponto de vista. Está interessada no jeito que você pensa. É assim que quando você segue pessoas. Sei lá, quem segue Raise the Bar, né, está interessado na perspectiva que vocês trazem. Mas ele já tem que ter encontrado o Raise the Bar, entendeu? E todo o processo começa do cliente para cá. Então, assim, não é o mesmo processo de design thinking, mas é o mesmo princípio. Se você fazer marketing bem feito, você começa pela audiência. Primeira coisa, com quem você quer falar. Eu até mencionei isso. Sensacional. Tá sendo bem interessante esse podcast, Rodrigo. Especialmente esse último ponto trazido pelo Peçanha. Não relacionado ao design thinking, mas especialistas em uníssono, né? Especialistas trabalhando em conjunto e não em separado, tá? Onde tudo está conectado, tudo está concatenado, né? Super interessante de fronteira, sem dúvida. É legal. Perfeito. Muito bem, muito bem. Bom, vamos nos arriscar a fazer um resumo aqui, Lewis, das conclusões que dá para tirar. Vamos lá. Primeiros pontos, tá? Conteúdo bem feito de uma empresa nota 10, executando isso, está conectado à estratégia e está metrificado na medida do possível, né? Segundo, está olhando sempre primeiro quem se quer atingir, Peçanha bateu nessa tecla muito, primeiro quem se quer atingir, tá? Terceiro, consistência, persistência na execução do conteúdo para deixar ele maturar e para que os aprendizados venham com o tempo, né? O Peçanha mencionou, alguns você vai acertar, outros não. Aqueles que tu acertar, tu reproduz, tu multiplica, tá?
esse último ponto que eu acabei de mencionar aqui, para mim, o mais interessante, especialistas se mantêm, mas especialistas que estejam em uníssono uns com os outros, para que a execução seja uma coisa só e não isolada. Tá? Interessante. Acho que esse seria o resumo, Rodrigo. Muito legal. Peçanha, o que faltou comentar aqui, meu caro, para a gente fechar nossa conversa de hoje com chave de ouro, visto que você que é o maestro da orquestra. A gente Cara, tá eu até acho que Faltou nada, assim, não, Rodrigo. Falamos bastante. O Peçanha deu uma aula pra gente. Sobrou. Se você quiser dar uma dica, que é o que eu dou para todo mundo que está começando, né? Tem muita gente começando marketing de conteúdo. Um dia desse não, né? Eu fiquei quase 2 semanas dando volta no interior da Bahia, fazendo palestra para pequenas empresas sobre Instagram, né? Tipo assim, aí é uma estratégia simples. E a dica que vale para eles, vale para qualquer um. Cara, eu sei que você tem que fazer estratégia, óbvio. Você não vai começar do zero, você tem que ter uma hipótese. Mas o principal é começar. Começar e medir. Tem muita gente que fica muito tempo presa no plano de negócio, sabe? Tipo assim, fica preso no plano de marketing que você tem que fazer. Mas faz em paralelo, o marketing é dinâmico, você não está imprimindo, né, para sempre. Né? Tipo assim, porque se você não começa, você não aprende. Tá? Então você começa com a hipótese, documentar tudo e manda ver. Com o tempo você vai melhorando. Genial, Peçanha. Puxa, queria te agradecer demais, cara. Adorei a conversa. Pela cara do Lewis, ele também gostou muito. E não tenho dúvida que você gerou aqui várias reflexões importantíssimas aqui para nossa audiência e comunidade, né, de pessoas que seguem a ForSales. Então, eu queria te agradecer demais em nome aqui da nossa comunidade de vendas e marketing. E para quem está acompanhando até aqui, né, e gostou do conteúdo, deixa o like, comenta. Se estiver acompanhando no YouTube, não em podcast, deixa um comentário comentando, né, o que achou da conversa e se inscreve na plataforma preferida para acompanhar o Raise the Bar. Vitor, não, né? Peçanha, muito obrigado. Isso aí é culpa minha. Isso aí é culpa minha. Não, tranquilo, gente. Foi um prazerzão, adorei o papo. Isso aí. Até a próxima, espero. Com certeza. A gente volta com você aqui, sem dúvida nenhuma, meu caro. Ótima semana para você, para o Lewis e para todo mundo que está acompanhando. Um abraço a todos. Até lá. Até o próximo episódio. Abração. Tchau, gente. Valeu.